classifica o autismo, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e tem algumas implicações, né, com relação a comportamento e relações sociais. O psicólogo ele pode auxiliar a criança, o adolescente, ou seja, o adulto, em vários contextos. O primeiro seria num contexto individual, assim, né, num processo desenvolvimental, então nas fases de desenvolvimento dessa criança, na questão comportamental, das relações também. Num contexto também mais familiar, assim, né, de acolhimento desse diagnóstico, de como que as pessoas a partir disso vão estimular essa criança, auxiliar essa criança, fazer uma leitura do que é próprio do autismo e o que é da criança, que são características da criança, né? E num contexto mais social, de interação, né, de identificar também essas questões socioemocionais, assim, as habilidades emocionais e as habilidades cognitivas da criança. Então, a partir do momento que tu auxilia a criança a organizar esses sentimentos, a fazer essa leitura, né, do que eu estou sentindo, né, por que eu estou reagindo dessa forma, tu consegue, então, auxiliar, né, a criança a refletir, identificar esses fatores, assim, né, eu estou num processo de ansiedade, de medo, e por isso que eu estou fazendo isso. Eu gostaria de me aproximar dos meus coleguinhas, mas eu não sei como, então eu preciso de uma pessoa que medie isso, medir essa aproximação, né? Então a psicologia atua também nesse contexto das relações, respeitando as relações, investindo nesse sujeito, na subjetividade também, valorizando a história pregressa dessa criança, né? Então a história da gravidez, né? A história do desejo desta criança, né? Do nascimento, da própria suspeita, assim, como que se deu, da forma que se deu. O processo investigativo ele é totalmente ansiolítico, assim, promove muita ansiedade. E dependendo da estrutura familiar também, de como que essa família vai se apoiar entre os membros, de como que vai acolher esse diagnóstico, né? Então a gente tem casos em que as pessoas elas não aceitam bem esse diagnóstico, então elas demoram muito tempo para aceitar o diagnóstico e que pode causar uma implicação ainda maior para a criança, porque aí tu não vai de alguma forma estar investindo terapeuticamente nessa criança. Então hoje em dia a gente fala muito da questão da intervenção precoce e do quanto que para o autismo ela é importante, né? Então a intervenção precoce é um dos fatores que auxiliam bastante, né, em todo o processo de aprendizagem dessa criança, na questão comportamental, na minimização dos comportamentos também. A psicologia auxilia a esses pais, esses familiares a entender, né, um pouco sobre o autismo, nas relações, por exemplo, entre o casal, nas relações parentais, de investimento com a criança, né? De auxiliar a criança também nesse sentido afetivo, assim, de desejo da criança. Eu acho bem importante a família, de alguma forma, separar o autismo da criança, né? Então, é uma criança com autismo, mas que características são do autismo e que características são, né, da criança, típicas da criança, do meu filho. Então, o que eu construo, né? E os comportamentos da criança com autismo, eles revelam muito sobre o contexto também familiar, da forma como eu sou acolhido, da forma como eu sou entendido, né? Da forma como essa família promove a minha autonomia. Então, às vezes, pelo próprio diagnóstico, a família tende a proteger mais, né, a criança. Então, muitas vezes, né, de alguma forma para auxiliar, o que é uma frustração? Que é uma frustração do desenvolvimento, que seria desenvolvimental, que faz parte de todo o contexto da criança, e o que seria uma frustração por não conseguir entender o porquê que ela está ficando frustrada, por exemplo. Muitas vezes a criança se frustra e o movimento da psicologia seria em aproximar essa criança, por exemplo, dessa frustração, para auxiliar ela a entender o porquê disso, né? A recorrência da frustração
é algo que tem uma implicação maior, assim, né? Muito sério, no sentido de que alguém tem que estar atento e auxiliar essa criança a lidar com essa frustração, com esse sentimento, né? E entender também esse desejo, assim, o porquê que a criança não consegue fazer, por exemplo, montar um quebra-cabeça, né? O porquê que a criança não consegue interagir com as outras, né? O porquê que a criança não consegue subir na árvore e o coleguinha que é menor consegue, né? E essa frustração, ela vai de alguma forma gerando na criança uma ansiedade maior, uma dificuldade dela lidar com esses sentimentos e até um possível trauma, né? No sentido de que eu me frustro e eu não consigo lidar com isso, não consigo interpretar, né, esse sentimento, e eu eu me anulo então a partir disso. Então eu não desejo mais, eu não consigo subir na árvore, então eu acredito que eu não vou conseguir, né, nem enquanto adulto a subir nessa árvore. Então eu de alguma forma eu anulo esse sentimento, né, eu anulo esse desejo e eu não tento mais, e eu fico então frustrado, eu não lidei com esse sentimento e eu automaticamente me privo, né, de viver essas sensações, esse modo diferente, né, em função disso, assim, de eu achar que eu não sou capaz. Eu não vejo uma proposta mais efetiva para o autismo, para se olhar para o autismo, que não seja essa, né? Com muito respeito, de uma forma profissional, mas unindo saberes dessas áreas, de diversas áreas, né? Hoje eu não consigo fazer uma leitura de que uma profissão só consiga dar conta do autismo, pela complexidade que é, né? É um enigma no sentido de que muitas vezes a gente se surpreende, né, com uma evolução do próprio transtorno, assim, então do quanto as crianças conseguem minimizar, né, alguns comportamentos, minimizar então as situações que antes eram de ansiedade, né, todo um processo, e que de alguma forma com investimento então familiar, escolar e com o acompanhamento de vários profissionais, algo que era um processo de muita ansiedade, que causava muito sofrimento, consegue ser minimizado.